E aí galera, aqui é o professor Anderson novamente. Vamos continuar com o nosso assunto de eletricidade e vamos falar sobre campo elétrico. Então vamos lá. O que é campo elétrico? E aí vamos falar dos seguintes conceitos. Linha de campo elétrico, o que são essas linhas? Campo elétrico uniforme, a determinação do campo elétrico, como é que a gente determina isso? E os campos elétricos resultantes, ou o campo elétrico resultante, ok? Então bora lá. Ok, gente boa. Então, olha lá, campo elétrico, né? Para começar falando do campo elétrico, vamos lembrar da importância de Coulomb, né? Quando ele determinou uma maneira de quantificar, de analisar a ação ou a interação entre corpos eletrizados, tá? Mas, mesmo diante dessa colaboração de Coulomb, houve o questionamento, uma pergunta que se discutiu bastante, como é que era possível, mesmo à distância, como nós estamos vendo aqui, dois corpos interagirem, tá? Sem que estivessem tocando um com o outro. E essa pergunta, ela possibilitou um grande desenvolvimento da física nessa área, tá? Hoje a gente sabe, por exemplo, que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou seja, a velocidade da luz, com a interação de um campo elétrico e um campo magnético, né? Então quer dizer que isso não é instantâneo. Mas nem sempre foi assim. Imaginava-se que a interação não só do campo elétrico ou interação entre corpos, mas também como interação entre cargas magnéticas e cargas elétricas, eram de forma instantânea, de forma remota e instantânea. O que quer dizer isso? Que se eu tirasse esse corpo eletrizado, que está gerando um campo elétrico, ou eu extinguisse ele, então no mesmo instante essa carga Qzinho, como nós estamos vendo aqui, ela ficaria sem a ação do campo elétrico, instantaneamente. Tá? Hoje sabemos que não é dessa maneira que ocorre. Tá? E um dos primeiros a falar sobre isso foi Michael Faraday, lá no século XVIII e XIX. O que ele fez? Ele fez esse questionamento acerca da interação instantânea e fez experimentos colocando limalha de ferro, um pó de ferro, né, como queiram, próximo de ímã. E ele percebeu que existe uma região de interação entre o ímã e a limalha de ferro. E essa interação ocorre devido a um campo, né, que ele denominou como campo. E ele fez a seguinte proposta, que a interação entre corpos eletrizados ocorre devido a um campo elétrico. A interação entre corpos magnetizados, nós temos um campo que chamamos de campo magnético. E a interação entre massa, nós temos um campo gravitacional. Tá? Então, resumindo, campo é uma região de interação entre corpos eletrizados, corpos magnetizados e massa. Tá? E a gente pode dizer, então, que o campo magnético, o campo elétrico, é um agente mediador que possibilita a interação entre uma carga elétrica e outra. Ou ainda, como a gente já disse, o campo elétrico, ele apresenta uma velocidade de propagação como a velocidade da luz. A velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O campo elétrico está associado a uma energia potencial elétrica, caso uma carga elétrica interaja com esse campo. E aqui nós temos um exemplo, um borrifador, para a gente poder entender melhor o que é essa região, o que é esse campo. Olha só, imagine a gente pressionando aqui o borrifador, um certo intervalo de tempo, a gente vai sentir o odor desse perfume. E o que mais que a gente pode entender? Que quanto mais próximo a gente estiver do borrifador, mais intenso é o odor do perfume. E quanto mais distância, menor é a intensidade desse odor. Tá? E aqui então nós temos uma espécie de campo olfativo, que a gente pode fazer um paralelo e a gente pode pegar um gancho para falar do quê? De campo elétrico. Tudo bem? Muito adiante aqui, nós temos as linhas de campo. Conforme a definição na apostila de vocês, nós temos que linha de campo são linhas imaginárias, desenhadas ao redor
de uma ou mais cargas elétricas e cuja função é representar o comportamento do vetor campo elétrico E em determinada região do espaço. Então aqui nós temos uma representação de linhas de campo que ocorrem em uma carga positiva. Tá? Então, numa carga elétrica positiva, nós temos linhas que têm a direção radial, tá? A carga positiva, e o sentido saindo da carga positiva. E conforme a observação, nós temos que, costumamos dizer que o campo elétrico ele sai das cargas positivas. Já nas cargas elétricas negativas, nós temos também a direção radial para as linhas de campo, tá? São linhas imaginárias, e o sentido para a carga. E a gente costuma dizer que o campo elétrico ele entra nas cargas positivas. E alguém pode estar se perguntando aí, mas que linhas são essas? Né? Então são linhas, pessoal, imaginárias que a gente representa por um desenho para poder entender qual é o comportamento do campo elétrico. Lembra lá na ótica, quando a gente falava de raios luminosos, que a gente representava por uma reta, os raios luminosos? Então, da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui. A gente está falando de campo elétrico e a gente está representando esse campo elétrico por linhas de campo. Muito bom. E aí a gente tem o dipolo positivo. Então, a relação entre duas cargas positivas. Veja o que acontece. Nós temos linhas de campo que estão saindo, lembra que elas saem das cargas positivas, e elas tendem a se afastar das cargas positivas. E agora imagine que essas duas cargas são idênticas, dois corpos idênticos, mesma carga. Então, o ponto médio entre essas duas cargas, nós teremos um campo elétrico nulo. Tá? Então, veja só a observação. Em dipolos positivos de mesma carga, o ponto médio entre duas cargas apresenta campo elétrico nulo. Então, essa é a característica das linhas de campo em um dipolo positivo. No dipolo negativo, olha a característica das linhas. Nós temos linhas muito parecidas com o que acontece lá no dipolo positivo. Só que agora, em vez de sair das cargas, nós temos linhas entrando na carga. E olha a observação. Em dipolos negativos, de mesma carga, o ponto médio entre as cargas apresenta um campo elétrico nulo. É lógico, né? É bem visual isso. Você traça aqui uma linha do ponto médio. Você começa a perceber ou visualizar que não há linhas de campo exatamente nesse ponto. Se não há linhas de campo, então nós temos um campo elétrico nulo, igual a zero. E por último, nós temos o dipolo de cargas opostas. Aí tem gente que está olhando para a figura e já está começando a entender o que está acontecendo com o campo elétrico nessa região. Olha só, se aqui nós não tínhamos linha de campo, aqui nós não tínhamos linha de campo, aqui nós teremos o quê? Uma maior concentração de linhas de campo, que a gente vai chamar de densidade, né? Quanto maior o número de linhas de campo em um local, então nós temos a maior densidade de linhas de campo. Então a gente vai dizer que a maior intensidade do campo elétrico nesse dipolo de cargas opostas ocorre exatamente no ponto médio entre essas duas cargas, entre a carga positiva e a carga negativa. Olhem bem, reparem qual é a característica das linhas de campo. Linha de campo entrando na negativa, saindo da positiva. Tá? E olha a observação, em dipolos de cargas elétricas de sinais contrários e mesmo módulo, o ponto médio entre as cargas apresenta um campo elétrico com intensidade dobrada em relação ao campo individual. Então, olha lá, imagine separadamente as cargas. O campo elétrico em um determinado ponto seria X. Agora, se eu colocar uma outra carga oposta, mesmo módulo, então o campo elétrico agora passa a ser 2x. Ok? Adiante. Campo elétrico. Nós vamos falar da importância do campo elétrico. O campo elétrico ele serve como um mapa. Veja só. Aqui nós temos então um dipolo de cargas opostas e temos linhas de campo saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Agora, falando sobre a densidade de linhas de campo. Quanto mais afastadas as linhas de campo,
menor é a intensidade do campo elétrico naquela região. Então aqui, quanto mais afastado do campo, das cargas, então nós temos uma menor concentração de linhas. Então aqui é menor o campo elétrico. Aqui, nesse local, temos uma maior concentração de linhas de campo, então temos um maior campo elétrico, ok? E as observações do livro de vocês? O módulo do vetor campo elétrico é proporcional à densidade, ou seja, quanto mais próxima as linhas, mais intenso é o campo. Faltou um pedacinho aqui, tá? Então quer dizer que quanto mais intenso o campo elétrico, maior é a densidade de linhas de campo, maior é a concentração de linhas de campo. A direção do vetor campo elétrico em um ponto é tangente às linhas de campo naquele ponto. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha só. Qual que é a direção do campo elétrico? O campo elétrico é um vetor. Então, nós temos aqui, ó, a direção é tangente à linha de campo naquele ponto. Qual que é a direção do campo elétrico nesse ponto? Essa é a direção. Qual que é a direção do campo elétrico nesse ponto? Essa é a direção, tá? Muito bom. Deixa eu pegar o laser novamente aqui. O sentido do vetor campo elétrico é o mesmo sentido da linha de campo. Então, qual que é o sentido? O sentido, basta você verificar. Qual é o sentido da linha de campo? Então, o sentido é esse mesmo sentido que nós temos na linha de campo. Vamos. Pessoal, campo elétrico uniforme. É aquele campo elétrico em que nós teremos um vetor campo elétrico constante em qualquer região. Ele vai ter sempre a mesma direção e sempre o mesmo sentido e sempre a mesma intensidade. Então vamos dar uma olhadinha nesse desenho aqui. Ó. Olha só, eu tenho as linhas de campo. São linhas de campo que têm mesma distância uma em relação à outra, sempre. Tá? Então são linhas de campo paralelas. E aí, em qualquer região que eu observar o campo elétrico, nós teremos sempre a mesma intensidade, sempre a mesma direção e sempre o mesmo sentido. Tá, como é que a gente consegue produzir esse campo elétrico? Através de duas placas planas eletrizadas com o mesmo módulo e com cargas opostas, com o mesmo módulo e cargas opostas. Então aqui eu tenho uma placa carregada positivamente e aqui uma placa carregada negativamente com o mesmo módulo e elas devem estar próximas. E aí então nós teremos uma região de campo elétrico constante. É claro que nas bordas ou na região externa às placas, esse campo elétrico deixa de ser constante. Então, para eu analisar o campo elétrico constante, eu preciso, quanto mais próximo, analisar do centro entre essas duas placas. Ok? Muito bom. Aqui o que eu vinha dizendo para vocês, ó, é que no centro, entre as duas placas, nós temos um campo elétrico praticamente constante. Quanto mais próximo da borda, menos constante, então, nós teremos o campo elétrico. Relação entre campo e uma carga elétrica pontiforme. Gente, o conceito de campo elétrico que Faraday propôs, além de facilitar a compreensão de como ocorre a interação entre dois corpos que estão distantes um do outro, o que ele possibilita? Ele possibilita a gente entender qual é o comportamento do campo elétrico, do vetor campo elétrico, e também a determinar a força elétrica que ocorre entre a carga que gera o campo elétrico, carga Q, e um outro ponto colocado nesse campo elétrico, em qualquer local desse campo. Então vamos analisar essa figura, deixa eu pegar o laser novamente aqui para que vocês possam ver o que eu estou fazendo. Olha só, vamos pegar aqui a carga Q, ela está gerando uma região, um campo elétrico, e vamos colocar um ponto P, vamos destacar um ponto P. E aí o que eu posso concluir? Eu posso concluir que quanto mais distante esse ponto estiver, menor é o campo elétrico. Então experimentalmente a gente vai chegar que o campo elétrico ele é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância da carga elétrica
que produz esse campo elétrico. Tá? Continuando essa análise, a gente pode deixar fixo esse ponto em uma certa distância e modificar a carga. Quando a gente modifica, vamos dobrar, como nesse exemplo. Dobramos a carga, a gente consegue identificar que o campo elétrico também dobra. Então eu consigo concluir que o campo elétrico é diretamente proporcional à carga. E por fim, além de depender da distância, né, e depender da carga que está gerando o campo elétrico, ele depende também de onde está sendo feito esse experimento. Se ele está sendo feito no líquido, ou em qualquer outro fluido, no gás, né, ou no vácuo. Em geral, nós fazemos esses experimentos do campo elétrico no vácuo. Então a gente vai admitir a constante eletrostática. Tá? Vamos lembrar que é 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Galera, então associando tudo isso que a gente já falou, então a gente consegue chegar na seguinte equação. Que o campo elétrico ele é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga que gera o campo elétrico dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então esse campo elétrico ele é o quê? Um vetor. Já estamos falando dele como vetor já faz algum tempo, né? Então o módulo desse vetor é o quê? É dado pela equação E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. A direção do segmento de reta que une o ponto P à carga elétrica. Então vamos fazer aqui um desenho. Então aqui nós temos a carga Q. E aí, qual que é a direção do campo elétrico? A direção do campo elétrico é essa reta que une o ponto P até a carga. E o sentido? O sentido é apontando no sentido da carga se Q for menor que zero. E apontando no sentido contrário à carga se o Q for maior que zero. Aí você vai lembrar lá das linhas de campo. Se a carga for positiva, nós temos que afastamento. Então o sentido é de afastamento. Se a carga for negativa, então o sentido é de aproximação. Nós temos o campo elétrico entrando na carga, certo? E a unidade de medida do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. A relação entre campo e força elétrica. Então nós temos aqui uma carga Q no ponto O. Deixa eu pegar aqui novamente o apontador, laser. Então temos uma carga Q no ponto O que está gerando um campo elétrico. E aí nós vamos colocar em um ponto desse campo elétrico, nessa região, uma outra carga, tá? Conforme tem aqui embaixo. Uma carga Q, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Só fazendo um parênteses, essa carga que está gerando, nesse caso, é uma carga positiva, tá? Uma carga positiva. Se é uma carga positiva, vamos fazer um zoom aqui e vamos entender o que está acontecendo. É positiva, então nós temos linhas de campo que está se afastando, está saindo da carga positiva. E aí nós podemos fazer um estudo de como vai ser a força entre a carga Qzão, que é a carga geradora do campo elétrico, e a carga Qzinho, que é a carga de teste, também chamada de carga de prova. Tá? Aí você vai dizer, professor, se for positiva, a força vai ser de repulsão, porque a geradora também é positiva, conforme a gente disse antes. Se for negativa, então a força vai ser de atração, porque os opostos se atraem. Pessoal, conforme a gente viu anteriormente, percebemos que a força elétrica ela está relacionada com a carga de prova. Né? Lembra lá que eu coloquei uma carga gerando o campo elétrico e aí eu vou colocar uma carga de prova. E vou perceber que tipo de força que vai ter, se é uma força de atração ou de repulsão. Então assim eu posso ter certeza que a força elétrica está relacionada com a carga de prova. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para a lei de Coulomb. Olha só. Força eletrostática igual a constante vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância ao quadrado. Tá, mas eu consigo destacar, isolando a carga de prova, consigo destacar esses fatores. Então, eu tenho que a força elétrica é dado pelo campo elétrico vezes a carga de prova.
onde esse campo elétrico vai ser esses fatores que eu destaquei em vermelho, que é a constante elétrica vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, de acordo com essa equação, a gente conclui que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga elétrica de prova. Muito bem. E diante disso tudo, a gente pode continuar fazendo a análise conforme a carga que nós vamos colocar de teste em um campo elétrico. Agora, veja só, vou colocar uma carga de teste positiva. O que eu posso dizer do campo elétrico e posso dizer também do vetor força entre essas duas cargas, a carga geradora, que está gerando o campo elétrico, e a carga de teste. Bom, na carga geradora, que está mais ou menos aqui, eu estou vendo que tem linhas de campo que estão saindo. Se estão saindo, então essa carga que está aqui é uma carga positiva. Então nós temos linhas que saem da carga, porque a carga é positiva. Se ela é positiva e essa carga também é positiva, então a força ela tem o quê? É uma força de repulsão. E aí nós dizemos o seguinte, que a direção da força é a mesma direção das linhas de campo do campo elétrico. Agora, nesse caso, vou colocar uma carga negativa em um campo que está sendo gerado por uma carga positiva. Eu sei que é positiva porque eu tenho linhas de afastamento. Eu tenho linhas que estão saindo da carga que está aqui. Tá? Estou imaginando que ela está aqui à esquerda. O que eu posso dizer do campo elétrico e do vetor força elétrica? Eu posso dizer que eles têm sentidos opostos. Tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Tá? Porque se a carga aqui é positiva e essa aqui é negativa, então nós teremos uma força de atração. Enquanto o campo elétrico ele está saindo da carga positiva. Ok? Muito bom. No campo elétrico resultante, então nós vamos imaginar várias cargas. Aqui eu tenho a carga 1, carga 2 e carga 3, gerando campo elétrico. Primeiro o que eu tenho que fazer é determinar qual é o vetor campo elétrico para cada carga. Então, o vetor campo elétrico referente à carga 1, referente à carga 2 e referente à carga 3. Feito isso, nós vamos fazer a soma vetorial desses campos elétricos. Por quê? São vetores. Então, eu tenho que fazer a soma vetorial. Aí você lembra que a soma vetorial você realiza pela decomposição de vetores, ou pelo método do polígono, ou pelo método do paralelogramo. Então, bom estudo a todos. Fique com Deus. Até mais.